Olá! Nós somos alunos da Escola Estadual e viemos apresentar um pouco sobre o petróleo. Bom, o petróleo ele é um combustível fóssil originado de restos de animais de vida aquática, acumulados no fundo dos oceanos e cobertos por sedimentos. O petróleo é um hidrocarboneto. Isso quer dizer que é formado por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio, que combinados formam a molécula do petróleo. Essa substância é gerada pelos restos de muitos seres vivos que, por alguma variação brusca de seu habitat, morreram em grande quantidade. Os restos daqueles seres vivos vão se depositando e formando uma camada de material orgânico. Com o passar do tempo, depois de muitos e muitos anos, essa camada vai sendo coberta por outras camadas de sedimentos. Depois de mais de 40 milhões de anos, pela ação de bactérias, micro-organismos, alta pressão e temperaturas elevadas, este composto orgânico vira o petróleo. A extração do petróleo. A extração do petróleo consiste no processo da extração dele no subsolo, considerando que os mesmos são encontrados em bolsões em fundo do mar. Depois de identificar, através de estudos geológicos, a presença de uma rocha rica em petróleo, o local é isolado e começam as escavações. Ao atravessar a rocha sedimentar, a sonda usada para escavar chega à camada petrolífera. Nesse momento, o petróleo é jorrado para fora da jazida. Você sabe por quê? A pressão é explicada pela presença de gases componentes do petróleo. Esse processo é parecido com o usado para cavar poços artesianos, mas nesse caso a busca não é um líquido transparente, ou seja, água, é por um líquido denso, oleoso, escuro e cheio de impurezas. É exatamente assim que o petróleo é encontrado e só depois é purificado nas torres de fracionamento. O método usado para obter petróleo de diferentes formas é a destilação fracionada. É ela responsável por termos gás para a preparação de alimentos, combustíveis para abastecer automóveis, aviões e navios. Como se vê, o petróleo é uma rica fonte de energia, daí o porquê de ser considerado tão importante para a economia mundial. O refino do petróleo consiste na separação das moléculas através do aumento da temperatura. O petróleo é uma mistura de centenas de hidrocarbonetos com pontos de ebulição muito próximos. Por isso, não é possível separar cada um desses componentes um a um. Já as frações do petróleo apresentam diferentes faixas de pontos de ebulição. Assim, é mais fácil separar o petróleo em grupos ou misturas de hidrocarbonetos, formados por um número menor de substâncias. Nas refinarias, os processos físicos e químicos mais utilizados para o refinamento do petróleo são destilação fracionada, destilação a vácuo, craqueamento térmico ou catalítico e reforma catalítica. Destilação fracionada, baseada na temperatura de ebulição das frações, o petróleo é colocado em um forno, fornalha ou caldeira e ligado a uma torre de destilação que possui vários níveis, também chamados de pratos ou bandejas. Conforme vai aumentando a altura da torre, a temperatura de cada bandeja vai diminuindo. O petróleo é aquecido até a sua ebulição, então os vapores dos compostos vão subindo pela torre. Os hidrocarbonetos, com moléculas maiores, permanecem líquidos na base da torre. Os mais leves são vaporizados e vão subindo para a coluna até atingir níveis de temperatura menores que o seu ponto de ebulição, e assim se condensam e saem da coluna. Destilação a vácuo. As frações que não foram separadas na etapa anterior são colocadas em outro tipo de torre de destilação. A diferença consiste na pressão, que é inferior à pressão atmosférica. Isso possibilita que as frações mais pesadas entrem em ebulição em temperaturas mais baixas. Com isso, suas moléculas de cadeia longa não se quebram. Nessa etapa, são recolhidas frações com graxa
parafina e betume. O craqueamento do petróleo consiste em dividir, também chamado de fracionar, uma molécula de petróleo em moléculas menores. O craqueamento do petróleo. Bom, o primeiro passo para o refino do petróleo é realizar a desalinização, que visa tratar o composto bruto com o objetivo de remover sais corrosivos, metais e partículas sólidas em suspensão. Em seguida, o petróleo passa pelo processo de destilação atmosférica, que separa as frações mais leves das frações pesadas através da diferença de pontos de ebulição. Este processo ocorre em torres de destilação e os produtos obtidos nessa etapa são butano e inferiores, gasolina, naftas, querosene, gasóleo leve e pesado e resíduo assáltico. Em seguida, o resíduo passa pela destilação a vácuo em baixas pressões, separando as frações de diesel e gasóleo. O resíduo deste processo é composto pela fração pesada, basicamente hidrocarbonetos, de alta massa molecular e impurezas, e esse resíduo será enviado para a produção de óleo combustível pesado e asfalto. Se consiste de várias atividades que se interagem ao longo da cadeia produtiva, com o objetivo de produzir produtos como, por exemplo, a gasolina, o óleo diesel e o combustível para os consumidores finais. Já em sua história moderna, o petróleo surgiu como uma indústria estruturada em meados do século XIX. Em 1850, James Young descobriu que o petróleo podia ser extraído do carvão e criou processos de refinação. O primeiro poço de petróleo nas Américas foi perfurado no Canadá, em 1858. A própria Primeira Guerra Mundial foi influenciada por disputas pelo petróleo. Entre as principais empresas petrolíferas da história mundial estão a Iraq Petroleum Company, a Gulf, a Standard, entre outras. Até hoje, os países produtores de petróleo, principalmente Estados Unidos, controlam o mercado de refinamento, transporte e comercialização do óleo e derivados. Falar sobre pré-sal, né? Teve uma marca superada de 500 mil barris de petróleo produzido por dia no pré-sal. É um patamar alcançado há apenas 8 anos após a primeira descoberta. A prevalência do pré-sal é composta por grandes acumulações de óleo leve de excelentes qualidades e com alto valor comercial. Uma realidade que nos coloca em uma posição estratégica frente à grande demanda da energia das próximas décadas é a produção que foi acumulada da prevíncia pré-sal, que foi ultrapassada por 360 milhões de barris de óleos equivalentes. Em 2010 a 2014, a média de produção diária dos reservatórios cresceu 10 vezes a mais, avançando de uma média de 42 mil barris por dia. Teve também em 2010, foi um aumento de 411 mil barris por dia já em 2014 até maio. Atualmente, essa produção correspondeu a aproximadamente 20% do total das produções. E em 2018, tem para chegar 52% a mais da produção do petróleo da companhia. Também, para ter descobrido essas reservas e operar com eficiência com águas ultraprofundas, desenvolvemos tecnologia para atuar em parceria com os fornecedores, universidades e centros de pesquisa. Contratamos sondas de perfuração, plataforma de produção e navios submarinos, etc., que foram recursos que movimentaram toda a cadeia da indústria da energia. Eu vou falar sobre os acidentes que aconteceu. Foram vários, na verdade, mas vou destacar 2, de vários,
Um dos que eu destaquei foi no Golfo do México, que foi um dos maiores desastres acidental da história. Dia 20 de abril de 2010, houve um vazamento de gás que provocou uma explosão na plataforma de exploração Deepwater Horizon, 6,4 km da costa do estado norte-americano de Louisiana, no Golfo do México. O acidente matou 11 pessoas e originou o vazamento que liberou aproximadamente 206 milhões de galões de petróleo da água. Mais de 1.000 quilômetros da costa foram atingidos, destruindo habitats, vida marinha e prejudicando a população locais. Especialistas dizem que a recuperação deve levar década, ou seja, para eles retomar com tudo de novo, porque foi um dos maiores acidentes que aconteceu, né? Então, ia demorar muito para eles conseguir reverter a situação que aconteceu. Aconteceu também um que eu destaquei, que foi na bacia do Rio do Iguaçu. Foi um dos desastres da Baía do Rio de Iguaçu, no estado do Paraná. Não está entre os piores do mundo, mas esse foi o principal do Brasil, né? Em 16 de julho de 2000, houve um vazamento de refinaria da Petrobras em Araucaria. Mais de milhões de galões, ou seja, 4 milhões de litros de óleo foram jogados no meio do ambiente, afetando a fauna e a flora da região, ou seja, a região que estava ali, árvores, tudo, foi muito desvantagem para isso, porque houve muito desmatamento. Poucos meses antes, o Brasil sofria outros graves vazamentos. Teve em dia 18 de janeiro, um dos oleodutos que ligaram a refinaria Duque de Caxias ao terminal da Petrobras da Ilha da Água se rompeu. Um vazamento que liberou uma faixa de 340 galões de óleo de combustível na Bahia, na Guanabara, no estado de Rio de Janeiro, que aconteceu isso.